Graça e paz, amados. É sempre um prazer compartilhar com você a palavra de Deus. Para quem já me conhece, eu tenho outros canais na internet que também tratam de assuntos da Bíblia, mas eu vi a necessidade de criar um canal especificamente para o tema da escola bíblica dominical, conforme eu coloquei aqui nas palavras da apresentação do canal, das lições bíblicas da classe de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esse trimestre é o trimestre intitulado "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é João. E essa exclusividade de um canal só para a escola dominical é porque nós consideramos a escola bíblica dominical como a maior escola teológica que existe, porque nunca tem fim os assuntos e as matérias. Um pastor conhecido dizia que o conhecimento da palavra de Deus, para quem quer buscar este conhecimento, é como se fosse alguém tentando encher um balde pequeno com a corda curta num poço fundo. Realmente são conhecimentos inesgotáveis, mas o que temos recebido de conhecimento é o suficiente para a edificação da nossa vida cristã e também para a prática da vida cristã. Os outros canais, eu tenho vários outros assuntos, mas o canal da Escola Dominical, ele é um canal em que toda semana e durante a semana nós também temos assuntos, subsídios, complementos. E para você que ama a Escola Dominical, eu espero que você seja muito bem-vindo, será muito bem-vindo, eu espero não, você será muito bem-vindo. E mais, você também vai me ajudar a alavancar este canal, participando das lições, perguntando, tecendo seu comentário nas descrições, compartilhando os vídeos e também, principalmente, se inscrevendo neste canal. Nós vamos começar esta primeira lição, cujo título é "O Verbo que se tornou carne", e vai ser veiculada no dia 6 de abril em todas as classes da Escola Dominical do Ministério do Belém e muitos outros ministérios denominacionais que se utilizam desta revista. Este trimestre, então, ele vai estudar o Evangelho segundo escreveu João, e segundo aqui a apresentação da revista, não é? Este documento do Novo Testamento vai focar na região sul de Israel, Judeia e Jerusalém, além de apresentar eventos que outros evangelhos, que são aqueles três denominados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles não vão abordar, não é? João, então, se diferencia dos outros três por abordar alguns temas, alguns assuntos que os outros três não vão abordar. E este material que nós temos em mão vai apresentar verdades profundas da fé, que todos os cristãos devem conhecer, a divindade de Jesus, o relacionamento pessoal do Salvador com aqueles que são salvos, referências claras ao Espírito Santo, que viria como Consolador, e a doutrina da regeneração ou do novo nascimento. Lembrando, meus amados, que todos os domingos nossas escolas bíblicas dominical estão veiculando estas lições. O texto áureo da lição, então, para nós começarmos, ele vai dizer: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João, capítulo 1 e o versículo 14. O que diz a verdade prática, aquela que nós aplicamos no nosso dia a dia? Ela diz: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Então aí há uma atuação divina na encarnação do Verbo. Redimir, salvar, restaurar
a vida dos pecadores e assim torná-los filhos de Deus. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14, que assim diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos alguns hinos sugeridos, que inclusive eu vou deixar nos primeiros minutos como música de fundo da nossa aula de hoje, que são os hinos de número 25, 124 e 481 da harpa cristã, que nós cantamos em todas as nossas igrejas. Nós temos um plano de aula aqui, e esta introdução no plano de aula, ela diz que neste trimestre estudaremos o Evangelho de João. Entre outros tópicos, discutiremos a divindade de Jesus, a obra transformadora do Espírito Santo, os milagres realizados pelo Mestre, a crucificação, morte e ressurreição do Senhor. Em nossa primeira lição, realizaremos um estudo introdutório sobre este Evangelho, analisando sua estrutura e objetivos. Inclusive, irmãos, no próximo vídeo, ainda esta semana, eu vou deixar um vídeo fazendo a introdução do Evangelho segundo escreveu João, específico sobre o Evangelho segundo escreveu João. Para nos apoiar nesse estudo, teremos como referência os comentários do pastor Elienay Cabral. Estou deixando a foto dele aí para quem não conhece, conheçam. Tem muitos vídeos maravilhosos sobre temas teológicos na internet. Ele atua como consultor doutrinário e teológico da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e além de conferencista, ele é autor com várias obras editadas pela editora. E qual que é o objetivo da lição, então? É apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Eu prefiro dizer sobre o Evangelho segundo escreveu João. Revelar o Senhor Jesus como Verbo de Deus. E terceiro, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Meus amados, e aí a motivação então deste livro de João, ou deste Evangelho segundo escreveu João, não é? É mostrar que o nosso Salvador assumiu a natureza humana com o objetivo de redimir os pecadores. Essa é a mensagem central que o evangelista transmite em seu evangelho. E também, não é, aqui, por meio de uma teologia sistemática, enfocar, não é, a doutrina da encarnação na cristologia. Não confundir com a reencarnação, tá, gente? Não confundir com a reencarnação. Cristo, ele é o Verbo encarnado. Até então, ele veio como Deus, encarnou-se, o Verbo se encarnou, não é isso? E reencarnação é outra coisa. Quem reencarnou é porque um dia foi carne, segundo a doutrina espírita, né?
faleceu ou morreu e depois volta à vida reencarnando, que não foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então para a introdução. Se você tiver a revista, melhor ainda, e vamos começar agora então os subsídios, as explicações, os comentários sobre a lição. Neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. Lembre-se que João também tinha discípulos. Que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então agora nós temos aqui o primeiro tópico, que é o Evangelho de João. Autoria e data. O apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto e também nos escritos dos denominados pais da igreja. Vamos ver o texto aqui que, segundo o autor da revista, está confirmando que João é o autor. João 21, 20 e 24. João 21, 20 e 24. Vamos ler? Está dizendo assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Todo mundo sabe que o discípulo a quem Jesus amava a todos, mas a essa especificação de um, todo mundo sabe que é João, pelo menos os leitores razoáveis da Bíblia aí. Vamos repetir? E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, o que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Versículo 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então veja que aqui é uma referência corroborando que João foi a testemunha ocular e que também escreveu o Evangelho segundo João. Mas aqui está dizendo na revista que também esse evangelho, ele foi confirmado, que foi João quem escreveu, pelos pais da igreja. Agora, essa expressão que você já ouviu muitas vezes aqui, começa alguns subsídios, que você não vai ver em outras aulas de escola dominical que estão online, que tem excelentes professores, grandes homens de Deus comentando essa revista. Mas nós vamos fazer aqui sempre uma aula diferente, uma aula onde nós pudermos cavucar ou mergulhar, nós vamos mergulhar. Então, quem seriam esses pais da igreja? Os pais da igreja foram alguns cristãos que escreveram, e exerceram a liderança na igreja entre o final do 1º século e o final do 6º século. Esse período da história da igreja ficou conhecido como cristianismo patrístico. Essa era patrística, ela teve início com a redação do último livro do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Todos vocês sabem disso. E a morte do último apóstolo de Jesus, o apóstolo João. Isso significa que naquele período a liderança da igreja precisou passar por uma transição. Todos os apóstolos de Jesus, eles tinham morrido, mas Deus levantou pastores e mestres para liderar o seu povo, Então essa palavra pai era uma designação comum atribuída pelos crentes àquelas pessoas que ocupam os ofícios da liderança da igreja. Eram os presbíteros ou bispos da igreja antiga ou da igreja primitiva. Daí vem a expressão, então, pais da igreja, Muito bacana, gente? A gente aprender dessa forma aí. E geralmente,
os pais da igreja, eles são classificados em 3 categorias principais, que são os pais apostólicos, os pais apologistas e os teólogos. Há ainda outras classificações dos pais da igreja, como os pais gregos, os pais latinos, os pais do deserto e etc. Mas nós vamos nos ater a 3 para a gente não ramificar muito e sair do propósito principal da lição. Bom, os pais apostólicos então. Os pais apostólicos, o primeiro grupo de pais da igreja, não é? Eram esses aí, esses líderes cristãos. Eles viveram durante as primeiras gerações do cristianismo, liderando a igreja antiga entre 95 e 150 depois de Cristo. Inclusive, de alguma forma, esses indivíduos, eles tiveram Meus amados, desculpe, a bateria ia acabando, eu coloquei o celular para carregar, eu gravo no celular. Muito bem, eu estava dizendo então que esses pais apostólicos, eles viveram ou lideraram a igreja entre 95 e 150 depois de Cristo. Inclusive, não é, de alguma forma, esses indivíduos, eles tiveram algum contato próximo com os apóstolos, foram privilegiados. Entre os principais nomes da liderança da igreja naquela época, nós temos, por exemplo, Clemente de Roma. Foi o bispo de Roma, mas também ficou conhecido por ter exortado a igreja de Corinto através de uma carta que tinha por objetivo, em muitos aspectos, tratar dos maiores problemas, que eram aquelas divisões que tinham na igreja, que tinha sido abordada antes pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. Lembra lá da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo reclamando: olha, foi-me comunicado por alguns da família de Cloé, que entre vós está tendo divisão aí, uns dizendo eu sou de Paulo, outros dizendo eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, por acaso Cristo está dividido? Que eu me lembro, eu batizei aí 2 famílias, e aí Paulo começa a reclamar por conta daquelas divisões que havia na igreja, e Clemente de Roma foi um dos pais da igreja que ele vai também tentar corrigir esta situação aí. Isso talvez seja um indicativo de que, infelizmente, a igreja de Corinto permaneceu problemática durante muito tempo, porque o apóstolo Paulo ele acabou falecendo, mas esse Clemente de Roma, que foi um dos pais apostólicos da igreja, ele continua batendo nessa tecla. Depois nós temos ainda como pais apostólicos, os principais. Temos Inácio, que foi bispo da igreja de Antioquia, na Síria. Inácio escreveu uma série de cartas nas quais ele exaltou a necessidade da liderança e da unidade da igreja, E ele combateu uma heresia perigosa que trazia conceitos gnósticos. Inácio ficou amplamente conhecida por seu martírio, Depois, se você puder, coloque lá História de Inácio, pai da igreja. Algumas traduções dizem que Inácio foi separado para o ministério pelo apóstolo Pedro, mas isso é uma tradição, pode ser verdade, pode não ser. Depois nós temos um nome muito conhecido chamado Policarpo, que foi bispo de Esmirna e discípulo do apóstolo João. Policarpo escreveu uma importante carta à igreja de Filipos na primeira década do século II depois de Cristo. Policarpo também ficou muito conhecido na história da igreja, quando em 155 depois de Cristo ele foi queimado, preso a um pedaço de pau lá, uma estaca, E ele declarava através de louvores que Jesus Cristo era o seu Senhor e seu Salvador. Como é que a pessoa consegue ser martirizado e ainda morrer cantando, E o grande foco dos ministérios dos pais apostólicos era a exortação e a edificação dos cristãos. Por isso, esses escritos dos pais apostólicos, eles possuem um caráter mais devocional, ao invés de uma reflexão teológica mais analítica e profunda. Em suas obras, os pais apostólicos fizeram uso maciço do Antigo Testamento, mostrando que a igreja cristã era cumprimento dessas escrituras. Além disso, eles também fizeram citações dos escritos do Novo Testamento, que ainda não estava completo,
mas mostrando que já naquele tempo os livros neotestamentários eram recebidos pelos crentes como que possuindo autoridade divina para regular a vida cristã. E outros escritos da época dos pais apostólicos são o Pastor de Hermas e o Didaquê, com autores desconhecidos. Mas também nós tínhamos os pais apologistas, que era o segundo grupo que eu quero falar aqui, que eram formados por apologistas. Os apologistas, eles foram aqueles líderes da igreja antiga que tiveram seu ministério, o objetivo, o desejo e a vontade, e o fizeram, de defender a fé cristã. Naquele tempo, as verdades bíblicas começaram a ser atacadas ferozmente por heresias que misturavam filosofia grega, judaísmo e formas de paganismo oriental. Olha a bagunça que muitas vezes permeava a igreja de Cristo e que confundia principalmente aqueles que eram novos na fé, que estavam ingressando, no conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esses ataques, eles vinham tanto de fora da igreja como de dentro da igreja. Então os apologistas combateram conceitos errados, como o gnosticismo, o maniqueísmo, o neoplatonismo, o marcionismo, o ebionismo e o montanismo. Inclusive eu vou deixar esses nomes na tela para você, se tiver vontade e quiser, que você possa pesquisar o que cada heresia, o que cada corrente, doutrinária dessa dizia naquele tempo. Portanto, enquanto os pais da igreja, os pais apostólicos produziam materiais focados na vida devocional da igreja, para uso no dia a dia, para aplicação na vida cristã, os apologistas produziram materiais para preparar os cristãos ao embate da defesa da fé, que é o que nós vamos fazer nesse trimestre, mostrando que Jesus é o Deus encarnado, Então, o período dos apologistas como pais da igreja durou entre 150 e 300 depois de Cristo. E entre os principais apologistas nós temos Justino Mártir, que foi uma pessoa versada em muitas filosofias, mas que encontrou a verdade nas Escrituras. E depois da sua conversão, Justino Mártir dedicou a sua vida a apresentar a superioridade do cristianismo, olha que interessante, sobre qualquer filosofia ou religião. Ele ficou conhecido como Justino Mártir pelo fato de ter sido martirizado em Roma por não negar a sua fé em Cristo. Depois nós temos Irineu, que foi bispo de Lyon e um grande defensor da fé cristã diante dos ataques do gnosticismo. Irineu foi martirizado por causa da sua fé, provavelmente no início do segundo século. Olha o que acontecia com esses homens por falar a verdade, e por calar aqueles que mentiam para a igreja. Nós temos Orígenes, que nasceu e cresceu no importante centro teológico de Alexandria, mas nos últimos anos de sua vida viveu em Cesareia. Orígenes ele tinha um comprometimento muito grande com a suficiência das Escrituras, As Escrituras eram suficientes para a edificação da fé cristã, e por isso ele acabou desenvolvendo uma ferramenta incrível para estudo bíblico. Essa obra foi chamada de Hexapla ou Exapla, e basicamente era uma versão do Antigo Testamento que trazia o texto hebraico acompanhado de sua transliteração em caráteres grego e mais 4 traduções gregas. Olha o trabalho que esse homem teve, mas que riqueza que a igreja recebeu. Orígenes também foi severamente perseguido por causa da sua fé. Então, depois dos pais, apologistas e dos pais apostólicos, nós temos agora os pais teólogos. Depois que os apologistas introduziram uma reflexão teológica mais analítica, o terceiro grupo dos pais da igreja se ocupou de aprofundar este assunto, sistematizando as doutrinas teológicas. Então foi com esse grupo de pais da igreja, entre 300 e 600 depois de Cristo, que os cristãos começaram a pensar teologicamente de forma mais sistematizada e com uma análise teológica mais bem definida, que essa é a nossa geração. A geração daqueles que analisam, que sistematizam, que destrincham as verdades bíblicas. Naquele tempo, ensinos perigosos que atacavam principalmente a divindade de Cristo
e nós vamos estudar este trimestre justamente sobre a divindade de Cristo, não é? O Deus encarnado. Então a divindade de Cristo ela era atacada, não é? A doutrina da salvação, a natureza da Trindade, e essas doutrinas elas começaram a ser atacadas e começaram a ameaçar a igreja. Mas Deus levantou homens que foram verdadeiros gigantes na exposição da doutrina bíblica correta acerca desses assuntos. Entre esses grandes pensadores cristãos podemos destacar Atanásio. Ele foi um exímio defensor da divindade de Cristo contra a heresia do arianismo desenvolvida por Ário, que alegava que Jesus não era Deus, mas era apenas um ser criado por Deus dentro do templo. Nós temos os 3 capadócios, que foram 3 amigos que tiveram uma participação fundamental na defesa da doutrina da Trindade. Seus nomes eram Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Esses 3 homens foram teólogos incríveis que abordaram de forma muito completa a doutrina da Trindade, especialmente no que diz respeito ao relacionamento entre as pessoas da Trindade. A sistemática dos pais capadócios sobre a doutrina bíblica da Trindade forneceu as bases do entendimento cristão sobre o assunto nos séculos seguintes da história da igreja. E Agostinho de Hipona foi o bispo de Hipona e reconhecido juntamente com um dos maiores teólogos da história do cristianismo. Durante parte da sua vida, Agostinho viveu uma vida devassa, não é? Mergulhado em filosofias que o ser humano objetivava, não é? O prazer humano, tudo que era filosofia que o prazer humano objetivava, esse Agostinho de Hipona, ele mergulhou, não é? Ele viveu uma vida extremamente dissoluta. Mas sua busca pela verdade chegou ao fim na pessoa de Cristo. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Agostinho foi transformado pela graça de Deus e dedicou grande parte do seu ministério a escrever sobre esse tema. Inclusive, a exposição teológica de Agostinho sobre a salvação pela graça não apenas refutou a terrível heresia do pelagianismo, mas também serviu de base para a teologia da Reforma Protestante. Além disso, Agostinho também trouxe muitas contribuições para o entendimento a respeito da Trindade e da providência de Deus. Então, queridos, nós devemos reconhecer os pais da igreja, do que falou a revista aqui, não é? Agora, qual que é a importância dos pais da igreja? Em primeiro lugar, no tempo dos pais da igreja, a igreja ela ainda estava unificada, ou seja, a reforma ainda não tinha acontecido, não é? Então, na verdade, naquele período, a igreja ainda estava sendo estruturada com um aprofundamento de suas principais doutrinas. Portanto, os pais da igreja eram pessoas que Deus levantou para liderar sua igreja naquele tempo marcado por desafios. Inclusive, alguns deles foram mesmo pessoas que andaram e aprenderam diretamente dos apóstolos de Jesus. Em segundo lugar, todo cristão verdadeiro jamais negará que a Trindade, a salvação pela graça, a realidade das duas naturezas de Cristo, a personalidade do Espírito Santo e a suficiência das Escrituras são doutrinas gerais e centrais para a fé cristã. Ninguém vai negar isso aí. Mas foram exatamente os pais da igreja que desenvolveram essas doutrinas a partir da verdade bíblica. Então, rejeitar a contribuição desses homens é o mesmo que rejeitar todo o corpo da teologia sistemática que nós temos hoje, não é? E mais, os pais da igreja não eram perfeitos. As obras que eles produziram também não são infalíveis. Apenas a Bíblia é perfeita, infalível, inerrante e autoritativa. Os pais da igreja eram homens como nós, sujeitos às mesmas falhas que nós. E inclusive alguns de fato chegaram a falhar de forma grave. Mas em sua providência, Deus usou estes homens para instruir o seu povo durante os primeiros séculos da igreja cristã, não é? Então isso veio mostrar que realmente o sucesso de sua obra não repousa sobre as habilidades humanas, mas sobre a graça de Deus soberano. Portanto, se de um lado jamais devemos olhar para os pais da igreja com algum tipo de idolatria, por outro não podemos nos esquecer que esses homens piedosos foram levados à morte por sua fé em Cristo. Eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho e ao ministério de auxiliar outros cristãos
a estarem preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há neles, como está escrito em 1 de Pedro, capítulo 3 e o versículo 15. Então, gente, eu abri esse leque aqui, ou esse parênteses aqui, não é, voltando à revista, não é, para confirmar que a autoria de João está no próprio texto de João 21, 20 e 24, e também os pais da igreja confirmaram isto, certo? Ainda no primeiro tópico sobre o Evangelho de João, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. São de grande importância neste quarto evangelho. Agora, o subtópico 2 do primeiro tópico diz assim: o propósito do evangelho. O evangelho de João tem como um dos seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome. Ao crer em Jesus, encontrar a vida em seu nome. Então, não é simplesmente saber, não é, que o Evangelho, segundo escreveu João, é um fato histórico, mas ao tomar conhecimento, não é, este conhecimento vai produzir vida na vida de quem está lendo este Evangelho. Essa é a prova de que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como diz lá em Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, que você bem conhece. Voltando à revista, não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como prólogo de João, ou seja, a apresentação deste evangelho. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história, e assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Logos é a palavra encarnada. Terceiro, a natureza de Jesus. Apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Olha que interessante aqui. O Evangelho de João, ele vai sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, mas ele também vai se ater, ele vai pesquisar, ele vai informar, ele vai declarar, ele vai destrinchar e apresentar Jesus como o Deus encarnado ou a natureza humana de Jesus. Nesse sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, temos a divindade quanto à humanidade de Jesus, não é? E elas são afirmadas. Gente, vocês sabem, eu disse agora há pouco, que os pais da igreja, eles alertaram o povo sobre muitas heresias que havia no tempo deles e no tempo da igreja primitiva. E aqui João vai dizer, ou vai mostrar, que tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Mas havia naquele tempo uma corrente doutrinária chamada docetismo e outra chamada gnosticismo, que vai inclusive negar, não é, a humanidade de Jesus. E o docetismo, ele foi uma heresia cristã primitiva que promovia uma visão falsa da humanidade de Jesus. A palavra docetismo, ela vem do grego dokein, que significa parecer. E segundo o docetismo, Jesus Cristo só parecia ter um corpo humano como o nosso. Segundo eles, só parecia. O docetismo aceitava que Jesus podia ter tido alguma forma divina, não é? Ou ter sido de alguma forma um Deus, mas negava a sua plena humanidade. Os docetistas convictos ensinavam que Jesus era apenas um fantasma ou uma ilusão. Ele se parecia só se parecia com um ser humano, mas não tendo corpo algum. E outras formas de docetismo ensinavam que Jesus tinha um corpo celestial de algum tipo, mas não um corpo real e natural de carne.
O docetismo estava intimamente relacionado ao gnosticismo, que via a matéria física como inerentemente má e a substância espiritual como inerentemente boa. O problema com o docetismo é que ele nega as verdades centrais do Evangelho, a saber, a morte e a ressurreição de Cristo. Se Jesus não teve um corpo real, então ele realmente não morreu. O docetismo ensina que o seu sofrimento na cruz foi uma mera ilusão. E se Jesus não teve um corpo físico, ele não pôde ser ressuscitado corporalmente dos mortos. E sem a verdadeira morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós não temos salvação. Ainda estamos em nossos pecados e a nossa fé é inútil. O docetismo também nega a ascensão de Cristo, já que ele não tinha corpo real para fazer essa ascensão. Sobre a humanidade de Jesus, a Bíblia não poderia ser mais clara. Jesus se esforçou para provar a sua ressurreição corporal aos discípulos que acharam a princípio que estavam vendo realmente um fantasma. Ele disse lá em Lucas capítulo 24, versículo 39, olha, vede as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha Jesus, não é, falando para um grupo de homens que andou com ele, que viu os seus milagres, que ouviu as suas parábolas, mas não estavam crendo nele naquele momento. O apóstolo João, que nós vamos estudar esse trimestre aqui, advertiu a igreja primitiva contra a falsa doutrina do gnosticismo, que abraçava o erro do docetismo. Ele disse lá em 1 João capítulo 4, versículo 1 e versículo 12, amados, não creais ou não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Observe a ênfase do apóstolo Jesus estar na carne. A negação da humanidade de Jesus era heresia. João repete essa advertência em outra epístola, não é? Que está lá em 2 de João, capítulo 2, capítulo 1 e o versículo 7. Vai dizer lá, não é? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Assim é o enganador, não é? Assim é o enganador e o anticristo. É melhor a gente ler, gente. É melhor a gente ler porque a memória falha. 1 João capítulo 2. Não é? 1 João capítulo 2. Vamos na fonte, né? 1 João 2. Desculpa, gente. Eu fiz a citação errada. 2 João 1 e 7. 2 João 1 e 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Eu disse agora há pouco sobre os pais da igreja primitiva, vocês aprenderam um pouquinho, e eu também. Eles lutavam bravamente, inclusive dentro dos 3 grupos dos pais da igreja que eu citei, que foram os pais apostólicos, os pais apologistas e os pais teólogos, não é? Especialmente os 2 últimos grupos, eles lutaram muito contra o docetismo, especialmente Inácio de Antioquia. Inácio corretamente ensinou que se Jesus não tivesse realmente derramado o seu sangue na cruz, então a morte não teria sentido. Inácio viu que não havia maneira possível de alinhar o engano do docetismo com a verdade do cristianismo. O docetismo deve ser rejeitado, porque não é uma visão bíblica da natureza de Jesus. Na verdade, o docetismo está na negação total da verdade bíblica. Jesus Cristo não parecia simplesmente humano. Ele era verdadeiramente humano, bem como verdadeiramente Deus. Ele veio do céu, assumiu carne e ossos humanos.
e viveu a vida de um homem normal neste mundo, um homem cheio do Espírito, com certeza, e um homem que sempre obedeceu ao Pai, mas ainda assim um homem. Jesus sentiu sede, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu calor, Jesus sentiu cansaço, parou para descansar, pediu que os discípulos fossem comprar comida na cidade, enquanto ele conversava com a mulher samaritana. Jesus, ele teve que se deslocar de um lado para o outro, viajando, muitas vezes cansado, tiveram que lavar os pés de Jesus, enfim, não é? Mas ele era o Deus encarnado. Seu sofrimento na cruz foi real e sua morte foi uma morte real. Ele derramou seu sangue real para pagar o preço real pelo nosso pecado real, a fim de nos conceder o perdão real. Ok? Vamos voltar. Então, veja, nós temos aqui um auxílio bibliológico que a revista dá, pelo menos a revista do professor, ela dá esse auxílio bibliológico. Ele está dizendo o seguinte: João, a testemunha ocular, escolheu 8 dos milagres de Jesus, ou sinais e prodígios, como o escritor os chama, para revelar a natureza humana e divina e a missão vivificante dele. Veja, gente, Jesus escolheu aqui 8 milagres, certo? Jesus provavelmente fez centenas de milagres, porque está escrito que se todos os livros, não é? Se tudo que Jesus fez tivesse que ser escrito em livros, os livros do mundo não conteriam. Jesus fez muita, mas muita coisa. Mas as Escrituras deixaram registrado aquilo que simplesmente serviria para a caminhada de fé de nós, seus seguidores. Esses sinais são, agora os 8 sinais: a transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial do rei, a cura do homem coxo no tanque de Betesda, a alimentação de mais de 5.000 pessoas pela multiplicação de alguns pães e alguns peixes, a caminhada de Jesus sobre as águas, a restauração da vista de um homem cego, a ressurreição de Lázaro, uma surpreendente pesca presente do Cristo ressurreto para os seus discípulos. O sinal mais importante do poder e da deidade de Jesus é a ressurreição. E João, como testemunha ocular do túmulo vazio, forneceu um relato palpitante e surpreendente e registrou várias ocasiões em que Jesus se manifestou após a sua ressurreição. João, o devoto seguidor de Cristo, pintou um fiel retrato do poderoso Senhor, o eterno Filho de Deus. Ao ler a história neste evangelho, comprometa-se a crer em Jesus e a segui-lo. Esse trecho foi escrito na Bíblia de Aplicação Pessoal da edição de 2022, página 1410. Vamos para o segundo tópico. Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, é provável que tenha como referência Gênesis 1:1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo e nem fim. Assim, muito além do passado. Desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 8. Assim, conforme o seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Então não temos dúvida que Jesus era o Verbo, no princípio estava com Deus, ele era Deus e ele encarnou-se e habitou entre nós.
No princípio era o Verbo. João 1:1. Conforme já referimos no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção da expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifestou ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Aqui nós temos um outro subsídio, amados, na revista, cujo título chama-se O Verbo. O que João quis dizer com o verbo? O termo grego logos, traduzido para o português como verbo, foi bastante empregado por teólogos e filósofos, tanto judeus como gregos, mas com significados diferentes. Nas escrituras hebraicas, o verbo é o agente da criação. Vamos ler o Salmo 33, versículo 6. Salmo de número 33 e o versículo de número 6. O que está dizendo a palavra de Deus? Está dizendo assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Então repito aqui, nas escrituras hebraicas, o verbo é o agente da criação, certo? Eu li aqui, olha, 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Ele proferiu a palavra e tudo foi feito. E todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. A palavra, a mensagem de Deus para o seu povo por intermédio do profeta. E a lei de Deus, seu padrão de santidade. Vamos repetir tudo de novo? Nas escrituras hebraicas, o verbo é o agente da criação, a palavra, a mensagem de Deus para o seu povo por intermédio dos profetas, e a lei de Deus, seu padrão de santidade. Enquanto na filosofia grega, o logos significa o princípio da razão que governa o mundo, o pensamento na cultura hebraica é outra forma de referir-se a Deus. Assim, a descrição de Jesus como verbo, feita por João, indica claramente que ele se refere a um ser humano que conheceu e amou, mas ao mesmo tempo o Criador do universo, a suprema revelação de Deus, a deidade encarnada, o retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste, ou seja, Deus, não é? Encarnou-se no Filho e andou entre nós e habitou entre nós. Era a própria palavra ou a personificação da palavra. Para os leitores judeus, afirmar que Jesus é a encarnação de Deus é blasfêmia. Veja, gente, aqui está um grande problema nesse relato de João que nós vamos ver. Os judeus não criam nele. Jesus, ele certa vez disse assim: olha, credes em Deus, crede também em mim. Outro lugar diz assim: eu e o Pai somos um. Mas os judeus não criam. Eu separei alguns versículos aqui que eu rabisquei, não é? Eu rabisquei aqui. Vamos ver aqui Lucas 5, 18 a 21. Vem comigo. Lucas 5, 18 a 21. Vocês vão ver a gravidade desta situação, deste contexto, e por isso João vai enfatizar Jesus como Filho de Deus. Lucas 5, 18 a 21, está dizendo assim. Vamos lá? E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Dele quem? Jesus. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão,
subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: homem, os teus pecados te são perdoados. Está falando para o paralítico que estava lá na maca, na cama. E os escribas e os fariseus, que eram judeus, começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Olha aqui, eles não aceitando, não é, a divindade de Jesus e em Jesus. Olha aqui, eles rejeitando a Jesus como Filho de Deus. Olha eles rejeitando a pessoa de Jesus como Salvador, como Messias. Eles estavam arrazoando nos corações deles. Vamos ler os versículos seguintes, que é o versículo 22 do capítulo 5. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a quem? Glorificando a Deus. Eu acabei de ler aqui a revista dizendo, e é verdade, porque ela está baseada na Bíblia, para os leitores judeus, afirmar que Jesus é a encarnação de Deus é blasfêmia. Eles acharam aqui: não, esse homem está blasfemando. Vamos ler mais ainda? Vamos ver o versículo 11 da leitura em classe que nós fizemos. Olha só: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Tem mais. Mateus 23 e 37. Mateus 23, esses versículos aqui, gente, esses subsídios não estão na lição, tá? Mateus 23 e 37. Vamos ver mais. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Jesus reclamando. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eles rejeitaram a Jesus. Vamos ver mais ainda. Mateus 11, 21 a 24. Mateus 11, 21 a 24. Jesus, ele clamando contra as cidades impenitentes. E dizendo assim: então começou ele quem? Jesus, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Gente, a maior parte dos prodígios de Jesus, dos milagres de Jesus, foram operadas nessas cidades. Mas eles não se arrependeram. E diz aqui no versículo 21 do capítulo de 11: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Pois eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Ti quem? Cafarnaum, que Jesus foi uma das cidades onde Jesus morou. Cafarnaum. Se você fizer uma pergunta bíblica numa escola bíblica de férias, não é, e fizer a seguinte pergunta: olha, quais foram as piores cidades da Bíblia? 90% vai responder Sodoma e Gomorra. Mas não, biblicamente foi Cafarnaum, porque está dizendo aqui que se em Sodoma
fossem feitos os milagres que foram feitos em Cafarnaum, eles teriam se arrependido e teriam permanecido até o dia de hoje. Cafarnaum é a pior cidade da Bíblia. Então veja que eles rejeitaram a Jesus. Agora veja, interessante, João 8,32. João 8,32. Mas não foram todos os judeus que rejeitaram a Jesus, é claro. Está dizendo aqui, olha só. Versículo 31. Vamos ver o 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, havia judeus que criam em Jesus. E João está vindo para mostrar que Jesus é Deus e que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus veio para salvar. Vamos para o último tópico, que estamos com quase 1 hora de comentário bíblico. A encarnação do Verbo, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai, através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Esse é o subtópico 2 do tópico 3. O título é o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Veja, irmãos, interessante aqui. Nos tornarmos. Preste atenção aí. Porque sabe o que é? Todo mundo fala que é filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Ah, eu vou tomar minha pinguinha porque afinal de contas eu sou filho de Deus. Ah, num calor desse eu não vou tomar minha cervejinha. Também sou filho de Deus. Não é? Então o mundo, na concepção deles, eles acham que todo mundo é filho de Deus. Mas não. É preciso algum tipo de atitude para que nos tornemos filhos de Deus. Não é? Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da raça, etnia, língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Então eu preciso ter fé no nome de Jesus. Mas gente, será que é só isso? Não é? Então não é todo mundo que é filho de Deus? Não. Mas não é só crer? Não. Eu preciso ter fé no nome de Jesus. Não é? E o que é ter fé no nome de Jesus? É receber a Cristo como Salvador suficiente da sua alma. É aceitar a obra expiatória da cruz do Calvário como salvação. É crer no seu Evangelho. E isso nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E o último subtópico, a manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. E é importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Então, meus amados, para finalizar essa primeira lição, vamos para a conclusão? Nesta lição,
tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Amém, queridos? Eu espero que você tenha saído dessa aula aqui edificado. Nós vamos ter uma compreensão muito maior de acordo com as outras lições que forem sendo ministradas, e eu tenho certeza que este trimestre vai ser uma bênção na minha e na sua vida. Gente, esse trimestre também eu considero ele como uma aula de discipulado, um trimestre discipular. Então, se você conhece algum novo convertido, alguém que tem interesse pela Bíblia Sagrada, pela fé cristã, compartilha esse vídeo, não é? Dê ao seu amigo, aquela pessoa que você está evangelizando, que você está discipulando, a oportunidade de ter conhecimento desta lição, deste tema, e eu tenho certeza que haverá uma compreensão muito maior de quem é Jesus, de quem é Deus e de quem é o Espírito Santo. Um abraço a todos, que Deus te abençoe poderosamente e muito obrigado por assistir esse vídeo.